Ora viva, sejam todos bem-vindos a esta apresentação especial, nestas horas especiais do Santo Sábado. Aproveito e deixar o meu feliz sábado para todos ou um bom dia de preparação para aqueles que ainda estão na sexta-feira. Nós aqui em Moçambique já estamos 21 horas e 30 minutos, já estamos no sábado e aproveito também endereçar a minha gratidão a todos inscritos aqui no canal, todos que acompanham, irmãos aqui em Moçambique, o meu muito obrigado, Canimambo, conforme nós dizemos aqui no sul do país, aos irmãos em Angola, África do Sul, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, irmãos em Portugal, irmãos no Brasil, este grande país que está no meu coração, os irmãos nos Estados Unidos da América. Sejam todos bem-vindos, sejam todos abençoados. Vamos continuar analisando o nosso livro Eventos Finais, um livro maravilhoso, escrito por Deus para os últimos dias da história deste mundo. Estamos avançando, iremos entrar agora no capítulo 10, o pequeno tempo de angústia. Irmãos, o pequeno tempo de angústia. Por que pequeno tempo de angústia? Porque de acordo com Daniel capítulo 12, verso 1, haverá no tempo do fim angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas não é sobre esta angústia de Daniel capítulo 12 que nós iremos falar, mas há uma angústia prévia, há um pequeno tempo de angústia enquanto Cristo estiver ainda no lugar santíssimo. Lemos aqui, irmãos, o início do tempo de angústia ali mencionado, ali mencionado onde? No livro Primeiros Escritos da irmã White. Ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. De fato, irmãos, as nações ficarão iradas. De acordo com Apocalipse capítulo 11, verso número 18, a palavra de Deus nos diz: as nações se iraram. As nações se iraram. Por que as nações irão se irar? Pelo curso dos eventos e dos acontecimentos até então. E diz: chegou, porém, a tua ira, Senhor. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Vai chegar a ira do Senhor. Quando? Com o derramamento das 7 pragas. Mas antes que chegue o derramamento das 7 pragas, que coincide com a saída de Cristo do lugar santíssimo do santuário celestial, as nações estarão iradas com alguma coisa. Irmãos, vamos para Mateus capítulo 24. Eu quero ler aqui alguns versos que nos escapam quando nós falamos sobre os eventos do tempo do fim, guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos cristos e falsos profetas. Nós paramos por aí. Mas existem 2 versos que nós muitas vezes esquecemos. Jesus diz no verso 8: tudo isso será o início das dores. Guerras, fomes, tribulações, pestes, é o início das dores. O que vem a seguir, que nos mostrará que de fato estamos caminhando para o fim, vejam no verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Queridos, aqui está o sinal do fim, a perseguição. O povo de Deus será perseguido. Verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Está aqui o sinal da traição, o sinal da perseguição. Este será o pequeno tempo de angústia para o povo de Deus. Voltamos para o nosso livro Eventos Finais. Vamos continuar. É dito aqui, irmãos, uma crise aguarda o povo de Deus. Está aqui, uma crise para o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação, Estados Unidos da América, procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. As coisas começam aí. Quando a lei dominical é promulgada nos Estados Unidos da América, começa um período de
angústia para o povo de Deus. Mas será o pequeno tempo de angústia, porque virá o tempo de angústia de Jacó, angústia a qual nunca houve. Quando Cristo deixar o santuário e o povo tiver que viver sem um intercessor no céu, aí será angústia a qual nunca houve. Irmãos, continuando. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade de consciência ou a liberdade religiosa. Quando católicos e protestantes americanos se unem com o poder do Estado, disto resulta a imagem da besta. A imagem da besta, conforme nos descreve Apocalipse capítulo 13, surge na América. São os protestantes unidos com o Estado que formarão essa imagem da besta, imitando assim os princípios da primeira besta, Roma. E obrigam que todos adorem ou se prostrem diante dessa imagem da besta. Em que sentido? Que todas as pessoas adiram a essas políticas que essa união trará. Irmãos, vamos continuar. Lemos aqui. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não apenas o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. São coisas que hoje nós achamos impossível. Nem conseguimos imaginar como é que isto vai acontecer. Mas quando Satanás toma pleno controle da mente dos homens, quando os homens deliberadamente quebram os mandamentos de Deus, violam os mandamentos de Deus e o Espírito Santo se retira dessas pessoas, são capazes de fazer tudo. Irmãos, tudo isto vai acontecer enquanto Cristo estiver ainda no santuário, no Santíssimo. O povo de Deus será levado perante os tribunais, perante os juízes, perante as assembleias, perante as cortes de justiça. Eu queria dizer, lemos aqui, os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque eles sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Haverá injustiça nas cortes de justiça. Mas para todo aquele que espera em Deus, não precisamos temer ou não precisamos nos enfurecer. Por quê? Porque existe uma promessa que Jesus deixou para nós. Irmãos, neste mundo nós iremos passar por injustiça. E os que viverem no tempo do fim saberão o que é ser perseguidos. Saberão o que é injustiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Escutem muito bem o que Deus nos diz aqui. Verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Neste mundo podemos não ter justiça. Neste mundo iremos passar, se permanecermos fiéis até o fim, iremos passar diante de tribunais onde reina injustiça. Seremos acusados, caluniados por causa da palavra de Deus. Mas podemos ainda manter a promessa de Cristo em nossos corações. Ele prepara um reino onde habita a justiça. Mateus capítulo 5, começando do verso número 6. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Podemos passar por injustiça neste mundo, volto a repetir, mas Deus trará justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Queridos, todos aqueles que desejam seguir ao Senhor piedosamente padecerão perseguição. O povo de Deus, os guardadores dos mandamentos de Deus, neste pequeno tempo de angústia, serão tratados com desprezo. Lemos aqui. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Não é o que disse o governo americano há algum tempo atrás? Se você não concorda com a maioria, você é extremista, você é fanático, você é traidor. Seremos forçados a seguir a moda do mundo. Seremos forçados a seguir a maioria, porque a minoria será tratada com desprezo. Aceitemos então esse desprezo por Cristo. Aceitemos esse desprezo pela palavra de Deus. Continuando. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando o que, irmãos? Anarquia e corrupção, e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Quem vai dizer isto principalmente? Os líderes religiosos. Que esta minoria está atraindo os juízos de Deus. E que estas coisas não cessarão até que este povo seja extirpado da face da terra. Veremos isto, irmãos. Veremos claramente. Vão se repetir as perseguições do passado. Lembram-se de Pedro? Lembram-se de Paulo? De Filipe? Bartolomeu? Lembram-se de João, antes de ser lançado na ilha de Patmos? Lembram-se de John Huss, Jerônimo, Tyndale, John Wycliffe? Hão de se repetir as perseguições do passado, mas agora com muito mais apoio. O papado vai restabelecer a supremacia perdida e mostrará ao mundo que não muda em seus princípios. Lemos aqui, irmãos. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unem no tempo do fim. Agora é para perseguir a minoria, o remanescente. Apocalipse capítulo 12, verso 17, deixa isto bem claro. O dragão irou-se contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência, com o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito de profecia. Satanás está furioso contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm um espírito de profecia. No tempo do fim, neste pequeno período de angústia, o povo de Deus será impedido de comprar e vender. Haverá um boicote econômico. Tudo isto Satanás trará para oprimir o povo de Deus, para, se possível, levá-los a abandonar sua fé. Porque, irmãos, quem é que gosta de passar fome? Quem é que gosta de passar privações? Quem vai suportar ver sua conta bancária sendo congelada? E notem que estas coisas estão sendo preparadas. Moeda digital, identidade digital, tudo isto está sendo preparado. Eles não vão usar isto agora. Vão usar depois da lei dominical para oprimir o povo de Deus. Está aqui. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto. Portanto, irmãos, talvez estas moedas digitais de identidade não seja ofensivo agora, ou não usem agora. Mas quando sair o decreto, Satanás vai usar estes meios maravilhosos para oprimir o povo de Deus. Está aqui. Os homens serão proibidos de comprar e vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham um sinal da besta. Mais um texto. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhe já proibido comprar ou vender. Satanás quer que o povo de Deus ceda. Aqueles que vão permanecer nas grandes cidades, mesmo depois do decreto dominical, vão passar
dolorosamente por estas privações. O povo de Deus que estiver no campo, sim, vai passar por necessidades, mas não podemos comparar, irmãos. Porque lá no campo, nós poderemos ter uma pequena horta, podemos colher o nosso pé de alface, o nosso pé de couve, sim, as nossas cenouras, para satisfazer as nossas necessidades. Mas na cidade, irmãos, a situação será ainda pior. E o objetivo de Satanás hoje é manter o máximo possível o povo de Deus nas grandes cidades. Satanás diz, pelo temor de que lhes venha faltar alimento e vestuário, vejam bem, pelo temor, pelo medo, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob o meu domínio. Isto vai acontecer, infelizmente. Falaremos no outro capítulo sobre a sacudidura. Muitos vão ceder, porque muitos não estão desenvolvendo aquela experiência com Jesus, que seja capaz de confiar. Muitos do povo de Deus ainda são medrosos. Não querem aprender a confiar inteiramente em Jesus. Jesus nunca nos deixará, irmãos. Isaías capítulo 43. Eu amo esses versos, começando o verso 1. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu, diz Jesus. Não tema. Jesus conhece o seu nome, irmão. Jesus conhece suas necessidades. Jesus conhece os teus anseios mais profundos. Entregue isso a Ele. Mas aqueles que não estão desenvolvendo esse relacionamento, esse conhecimento pessoal com Jesus, que é a primeira chave de sobrevivência, não vão conseguir resistir a isto. Vão ceder e unir-se-ão com o mundo na transgressão à lei de Deus. Dirão, eu irei para a igreja no domingo mesmo. Isto não faz diferença alguma, porque não estarão arraigados na palavra de Deus. Eu oro para que você não seja um deles. E eu oro para que eu não seja um deles. Continua, irmãos, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Promessas magníficas, preciosas de Jesus, mais do que o ouro de Ofir. Mas muitos não querem se alimentar destas promessas. E resultado, não desenvolvem um relacionamento pessoal com Jesus e não terão poder para resistir. Irmãos, os que permanecerem nas grandes cidades, mesmo depois do decreto dominical, serão encarcerados por sua fé. E é claro, irmãos, que nem todos vão conseguir sair das cidades. Isto tem que ficar claro. Nem todos fiéis de Deus vão sair das cidades. Alguns ficarão. E Deus terá um propósito com essas pessoas que ficarão. Lemos. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível. Parece uma invenção da velha White. Mas, irmãos, quando o poder do Espírito Santo é retirado, quando os homens ficam sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Vamos ver entrega entre familiares, quando o Espírito se retirar, quando Satanás dominar a mente dos que não estão em Cristo. Hão de acontecer coisas estranhas. Haverá prisão. O povo de Deus será encarcerado. Precisamos ter medo disto? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado. Vamos lá. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Irmãos, à luz da palavra de Deus, à luz das maravilhosas obras que Deus operou, nós não precisamos temer.
Pedro, quando foi lançado na prisão pelo rei Herodes, a sua sentença estava determinada. O que aconteceu? Começando do verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Podemos não ser libertos como Pedro. Deus tinha um propósito em libertar Pedro. Podemos não ser libertos, mas podemos ter a certeza, irmãos, da companhia dos anjos celestiais. O nosso pão será dado, nossa água será dada. Mesmo aqueles que estiverem no campo, nas montanhas, nas vilas, nas colinas, serão guiados e conduzidos pelos anjos do Senhor. Porque Jesus prometeu, quando passares pelo fogo da perseguição, eu estarei consigo. Quando passares pelo rio, eu estarei consigo. Eu serei o seu pão. Jesus é o pão da vida. Eu serei a sua água. Jesus é a água da vida. Quem dele tomar, jamais terá sede. Aleluia. Irmãos, se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão, confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Quando? Agora. Deus se esqueceu de Daniel e de seus amigos na corte de Babilônia? Por quê? Que os amigos de Daniel, quando soou a trombeta, vós, povos e nações, quando ouvirem o som da música, ajoelhem-se diante da estátua que o rei ergueu. Os três jovens permaneceram em pé e disseram, nós não vamos adorar isto. Nem pense, o rei nem precisa negociar conosco. O nosso Deus nos livrará. Eles foram lançados. Jesus estava lá entre eles. Iremos à prisão. Iremos à morte, confiando em Jesus como uma criança confia em seus pais. Hoje é o tempo de desenvolver essa fé. Mas também haverá mártires. Temos que ser sinceros. Haverá mártires, pessoas que darão a vida por amor à verdade. Mas Deus permitirá que esses mártires, Deus permitirá que o seu povo mora para converter outros. Quando Jesus deixar o Santíssimo, não haverá mais mártires. Por quê? Porque o sangue dos mártires não será como semente para converter ninguém, pois a porta da graça já terá se fechado. Então, antes que Jesus termine sua intercessão, haverão mártires. Lemos. Muitos serão encarcerados. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Se o meu irmão tiver que passar por isto, lembre-se da promessa de Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Haverá traições neste tempo. No pequeno tempo de angústia haverá traições. Como é que nós poderemos permanecer firmes diante de tudo isto? Lemos. Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amém. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Jesus Cristo. Temos um amigo que não falha, um amigo que não falta. Apesar de toda esta aparente derrota da igreja neste tempo, nós podemos ver, em meio à perseguição, benefícios. Irmãos, Deus não permite que venha perseguição à sua igreja sem um benefício por detrás de tudo isto.
Há benefícios na perseguição? Lemos. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. A perseguição vai espalhar o povo de Deus. Lembram do jeito que aconteceu lá na igreja primitiva? Quando se desencadeou uma grande perseguição. Voltamos aqui para o capítulo 8. Atos capítulo 8. Começando mesmo do verso número 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Verso número 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O inimigo, achando que estava espalhando a igreja, que estava destruindo a igreja, que estava impedindo a propagação da verdade. Pelo contrário, estava trabalhando em prol da propagação da verdade. Quando sai o decreto, quando começa a perseguição, e ela vai se intensificando, o povo de Deus se espalha. As igrejas serão fechadas. Não iremos mais depender do pastor, irmãos. Quando digo depender do pastor, é no sentido de nós não podemos confiar, no sentido de dependermos da nossa espiritualidade ao pastor. O pastor tem sua experiência pessoal. O ancião tem sua experiência pessoal. Vai ser o momento de você, com a sua experiência. Você será colocado em uma situação de defender a palavra de Deus. Sozinho. O povo de Deus vai se espalhar. Mas para pregar o Evangelho. Temos aqui. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos. E muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Filhos que se desgararam dos caminhos da verdade. Neste tempo, irmãos, poderão voltar. Poderão unir-se novamente aos seus pais em adorar o Senhor. Veremos maravilhas, porque Deus estará operando entre o seu povo. Nós veremos, irmãos, que o povo de Deus vai se coligar, vai apresentar ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, vai cessar a luta pela supremacia. Não haverá mais disputas sobre quem será considerado maior. Assim os discípulos viviam antes da perseguição. Quem será o maior? Quem será o maior entre nós? Mas eles se converteram. Houve um reavivamento, houve um batismo. Haverá um batismo também no fim, uma chuva serródia, que vai tirar, vai remover por completo as disputas entre o povo de Deus. Vai remover por completo o desejo de supremacia. O que enfraquece a igreja de Deus. O que impede-nos de cumprir nossa missão eficazmente. Um espírito de bravura, um espírito de oração se verá entre os crentes nos últimos dias. Lemos aqui, irmãos, eventos finais. Aqui está. Quando a oposição à lei de Jeová quase for universal, quando o seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta que seu povo o busque de todo o coração e confie nele como libertador. Será um tempo de grande crescimento espiritual. Será um tempo de orações poderosas e vitoriosas. E Deus se revelará, porque Deus gosta quando o seu povo clama por ele. Irmãos, quando Israel se desgarrava dos caminhos do Senhor e vinham os midianitas, atacavam, lá no livro de Juízes, o povo clamava ao Senhor. Deus gosta quando o povo clama por ele. Ele enviava um juiz e libertava o povo. Haverá um grande reavivamento entre o povo de Deus. Mas tudo quando começar a tempestade da oposição. Então, não olhemos, irmãos, a perseguição. Não olhemos o decreto dominical numa perspectiva totalmente negativa. É mau, sim, mas não é totalmente mau.
trará benefícios à causa do Senhor. Continuando. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, para nos santificar, para preparar-nos para o celeiro celestial. Cruzes, aflições, tentações, perseguições. Deus usa estas coisas para purificar sua igreja. Mateus capítulo 24, verso número 13. Mateus capítulo 24, verso número 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irá você permanecer até o fim? Irmãos, ser cristão hoje, num tempo de paz e tranquilidade, todo mundo pode ser cristão. Até porque existem várias igrejas, vários profetas. As pessoas entram, criam igrejas, vão em igrejas, no tempo de paz. Mas é no tempo de perseguição, é no tempo de aflição que os verdadeiros cristãos são manifestos. É no tempo de escuridão que as verdadeiras estrelas aparecem no céu. Quem é você? Um verdadeiro cristão fundamentado em Cristo e em sua palavra? Ou um cristão mais ou menos, sem fundamento, sem compromisso? Em breve você se revelará. Quero terminar Apocalipse capítulo 2, verso número 10, escrevendo carta à igreja de Esmirna, uma igreja perseguida. E nós podemos tirar lições de Esmirna. Irmãos, é dito que, no verso 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A igreja de Esmirna, do ano 100 a 313, era pobre materialmente, não tinha nada. Mas Deus diz, você é rica, rica espiritualmente, porque meio a aflições, conseguiu manter-se firme ao seu chamado. Contrariamente, sobre a igreja dos últimos dias, Laodiceia, diz, você se diz rico e abastado, mas é pobre, cego e nu. É a nossa condição hoje. Temos tudo, mas não temos nada espiritualmente. Voltamos para a igreja de Esmirna. O verso número 10, lá no finalzinho do verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Só vai vencer aquele que permanecer fiel até o fim. Fiel em meio à provação. Fiel em meio à aflição. Quer você permanecer fiel até o fim? Busque Jesus cada momento de sua vida, meu irmão. Eu verei na nossa próxima apresentação que vamos continuar analisando o livro Eventos Finais. E eu convido você neste momento a esta oração. Vamos clamar para que o Espírito Santo desça sobre nós, comova nosso coração e nos mostre o nosso dever agora. Nos mostre a nossa necessidade agora, irmãos. Venha comigo. Obrigado, Pai, por este estudo maravilhoso. Como sua igreja, nós iremos passar por tribulações. E isto, Senhor, não é meter medo, porque o Senhor claramente falou. Nós não temos medo. O único medo que nós temos é de vivermos longe de Ti. Estamos aqui, Senhor, para aquecer nossos corações em Sua presença. Perdoa nossos pecados. Batiza-nos com Teu Espírito. Permita, Pai, que nós sejamos fiéis até o fim. Até o fim, Senhor. Dá-nos um sábado maravilhoso. Dá-nos a Sua companhia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gerei no próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar e permita que esta mensagem alcance mais corações. Até breve.